Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Tambaroto Moto Mecânica. Vamos lá para mais um lote de perguntas, mais 3 perguntinhas aqui, mais 3 questões. Vamos falar dessa forma, porque nem sempre é uma pergunta. Tem a playlist está aqui embaixo, linkada para os outros lotes de questões para você querer assistir. Vamos direto aqui para a primeira. Hoje está mais relacionada a óleo, e a primeira é engraçada. Óleo é tudo igual? O que eu penso como óleo é tudo igual? Eu penso em marcas. Você tem que ter cuidado com qual marca você está comprando. Compre marcas de óleos conhecidas. Cuidado quando você pega um frasco que você nunca leu aquele nome, nunca na sua vida. Você pega o frasco não querendo botar a qualidade do que está dentro pelo que está fora, mas você pega frascos de óleos de marcas conhecidas, é um frasco consistente. Esses óleos mais baratinhos, até o material é meio molengo. Então você acaba ficando meio cabreiro com aquilo ali. Pode ser um óleo de tão quanta qualidade quanto o outro. Só que, se você já tem uma embalagem ruim, você já começa a desconfiar do que tem dentro. Então acho que não vale a pena a gente economizar pouco para algo que vai rodar tanto. Dependendo da sua motocicleta, você vai rodar 5, 10 mil quilômetros. Então, se você, aquela conta básica, se você dividir esse dinheiro pela quilometragem, você vai perceber que não precisa economizar tanto. Então, óleo não é tudo igual quando eu estou falando em relação à marca. Procure marcas conhecidas. Não precisa ser a marca que o seu fabricante manda, entre aspas, manda. Por exemplo, Yamaha, Yamalube. Honda, Mobil, não existe isso. Óleo, nesse ponto eu posso falar, óleo é óleo. Eu posso comprar um Yamalube 2050 e colocar na minha XRE 300? Pode, não tem problema. E vice-versa. Eu posso lá comprar o meu Mobil lá, antigo, Mobil preto, 20W50, aplicar na minha Teneré, por que não? Não tem problema. Linkado nisso, a segunda pergunta é: o que significa 20W50? Por isso que eu falei o 20W50, porque a pergunta era diretamente isso. O 20W50, esses números que tem nos óleos, quando você tem mais do que um, é porque esse óleo é multiviscoso. Primeiro, esse número indica a viscosidade do óleo. A grosso modo, dizendo se ele é mais fino ou se ele é mais grosso, se ele é mais viscoso ou se ele é menos viscoso. No caso do 20W50, esse primeiro número seria a sua viscosidade a frio. Esse W, ele é de winter, inverno, referente a frio, baixas temperaturas. E o último número é relacionado à viscosidade a quente. Depois que o motor atinge sua temperatura, ele vai adotar essa viscosidade máxima de 50. E aí você tem uma miscelânea de óleos hoje que beira o absurdo. É 2050, 2040, 1040, 1030, 020. E aí você vem tudo, 1540, você tem 1550. Vai ter uma mescla de óleos para todos os gostos. Eu posso usar qualquer um? Não, não pode usar qualquer um. Se sua moto pede 20W50, use 20W50. Ah, mas a Yamaha usa 2050, mas também usa 1040. Ok. A Honda usa 2050 e também usa o 1030. Ok. Isso está previsto no manual. A montadora já fez os testes. Não mude por conta própria. Não pegue um extremo, por exemplo, de um motor que usa um óleo 20W50 e vai lá para baixo e bota um 0W20. O óleo 0W20 usado nos carros da Honda, que saem com esse óleo, é um óleo muito fininho. Quem já teve a oportunidade de ver um óleo desse, eu não colocaria de jeito nenhum um óleo desse na minha moto. Por quê? Esse óleo que a gente fala muito fino pode gerar problemas de lubrificação. Pode ser que a minha bomba não consiga empurrar esse óleo para cima, porque ele é fino demais e o meu motor não foi preparado para isso. Então, não inventa, tá, galera? Então,
Acabei fugindo um pouco aqui, mas esses valores, quando você tem esse W aí no meio, é porque você tem uma temperatura a frio ou a temperatura a quente. Quando você tem um número só, é o óleo que a gente fala de monoviscoso, e normalmente você tem esses óleos para motores estacionários. E motores mais antigos usavam isso, mas isso foi abandonado. Você tem às vezes aí o óleo 40, mas é muito usado o óleo 80, óleo 90. O pessoal usa muito na corrente. É óleo de caixa de marcha, esse óleo 90. Então, em geral, ele é monoviscoso. Embora também hoje você possua óleos para caixas de marcha e também transmissões multiviscosos. Por exemplo, 75W80, 75W90. Então, da mesma forma como você tem multiviscosidade para motor, você tem também para câmbio e também para transmissão. E para fechar aqui esse lotezinho de 3 questões, é uma pergunta que é mais ou menos no caminho. A pergunta é: torquímetro é importante? Eu digo para você que é muito importante. Não pensem que eu seja o louco do torquímetro, não sou. Ah, você aperta todos os parafusos com torquímetro? Não, não vou falar aqui que eu vou apertar parafuso por parafuso com torquímetro, que eu vou estar mentindo. Quem já acompanhou manutenção junto comigo lá na oficina sabe que eu não passo a mão no torquímetro para tudo, mas eu passo a mão nele para pontos muito importantes em que eu julgo ser necessário aplicar exatamente aquele torque. Por isso que ele é importante. E por que eu falei que não foge tanto das outras perguntas? Você vai trocar o óleo da sua moto, drenou lá o óleo através do bujão, depois você vai ter que retornar esse parafuso para lá. E aí, qual torque você vai apertar? Vai utilizar até sair sangue? Até espanar a rosca ali e deixar o pepino para o próximo? Eu já contei isso que aconteceu comigo. Então, não deixe isso acontecer. Verifica o manual de serviço, ou às vezes o próprio manual do proprietário já indica qual é o torque. Então você vai lá, olha se é 20, 25, 30, 40 newtons, depende muito do modelo, do tipo de rosca, mas em geral não são torques muito altos, são torques baixos. Pediu 20 newtons, calibra o seu torquímetro, vai lá e aplica 20 newtons. Ah, mas eu não tenho torquímetro, então não posso trocar o óleo? Pode. Mas saiba sempre que torque de bujão de óleo não é excessivo. Encostou, dá um totozinho. Gente, é engraçado, eu falo que é o torque do amor. Você encosta o parafuso e vai um pouquinho. Aquilo ali não vai soltar com qualquer coisa. Perder uma rosca de bujão de óleo é uma coisa muito estressante. Primeiro porque você não consegue rodar, porque não consegue apertar o parafuso. E outra, que você fazer uma rosca ali é muito ruim, cai fuligem para dentro, a gente drena o óleo, tira os cavaquinhos de alumínio que gera ali, normalmente as carcaças são de alumínio. Cuidado, pode gerar um problema além do só uma rosca espanada. Então o torquímetro é importante sim, ele tem que ter disponível na sua oficina. Eu sei que existem profissionais que não usam e que nunca tiveram problemas, e eu dou meus parabéns para quem não usa. Olha só, eu dou sim, sabe por quê? Porque eu conheço bons mecânicos que não têm torquímetro na oficina e eu não tenho relatos de que ninguém que teve algum parafuso espanado, porque a pessoa ela tem a responsabilidade de aplicar o torque correto ali na mão. A gente sabe, a experiência nos traz isso. Você não pode subir em cima de um parafuso de uma tampa de motor que pede 10 newtons, tá bom? Assim como você precisa botar um torque maior numa porca de roda, você precisa manter aquele sistema bem ajustado. Por isso que torque de roda é um pouco mais alto. Se você aplica 10 newtons numa tampa de motor, numa roda você vai aplicar 80, 90, 100, 120, dependendo do modelo. Ok? Só para vocês terem uma ideia, existem veículos, carros que usam 120 até 140 newtons em cada porca. Olha só que doideira. Então realmente existem parafusos que precisam, necessitam de muito torque, mas não é por isso também que você vai subir em cima de uma chave para poder apertar um parafuso de roda. O torque é alto, mas ele não é excessivo. Bom, então acho que eu consegui aqui falar rapidamente as perguntas, vão ficar muito longo. Mais 3 questões aí respondidas.
dos vídeos de questões. Eu convido você para acessar aqui a playlist que vai aparecer aqui, para você clicar e assistir as outras questões, e vou deixar também aqui um videozinho indicativo e sugestivo entre esses assuntos. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Esse foi mais um vídeo da Tambaroto Moto Mecânica. Grande abraço e tchau!